Artemisa Entrevista. Nós vamos conversar com a doutora Arissa Suzuki, oncologista pediátrica do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e nós vamos falar sobre o câncer infantil. Boa tarde, doutora Arissa. Boa tarde, Artemisa. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer conversar com a senhora, viu? Prazer é o meu também. Boa tarde a todos. A gente deve falar muito sobre o assunto para esclarecer mais as pessoas, né, doutora? Certo, com certeza. Então vamos lá falar sobre essa doença. Quais os tipos mais comuns de câncer infantil, doutora? Então, na verdade, são diversas doenças, né, dentro desse mundo do câncer infantil, infanto-juvenil, que a gente inclui. E vai desde as leucemias, que são as leucemias linfoblásticas, passa para os linfomas, e temos a parte dos tumores sólidos também, que aí são vários diversos tipos de tumores, que a gente tem como neuroblastoma, um tumor renal que se chama tumor de Wilms, tumores ósseos, como osteosarcoma, tumores de partes moles, como o rabdomiosarcoma. Agora, quais são os mais comuns entre esses, doutora? Entre eles, temos também o tumor do sistema nervoso central, que seria, em ordem, na verdade, seriam as leucemias linfoblásticas agudas, seguidas, e dependendo das regiões, muitas vezes são os linfomas, e algumas vezes os tumores do sistema nervoso central também vêm em segundo lugar. Aí seguido, então, depois dos tumores sólidos, que a gente entraria com os neuroblastomas, os tumores ósseos, os tumores de partes moles em menor número. Claro que cada câncer, né, tem uma forma, né, de agir, uma forma de tratar, né, de diagnosticar, sim, né, doutora? Sim. Mas, assim, para que se saiba o mais cedo possível, o importante disso tudo é o diagnóstico precoce, não é? Claro, sim. O diagnóstico precoce vem com uma forma de prevenção, na verdade, secundária, porque a gente sabe que prevenção primária nessa população já fica muito difícil, mas o diagnóstico precoce funciona como a principal arma para a gente começar realmente a fazer o diagnóstico o quanto antes e começar a tratar o quanto antes. E isso vai influenciar muito na questão da sobrevida, no resultado do tratamento, né, e na sobrevida dessas crianças. Principalmente, né, doutora, porque o câncer é silencioso, não é isso? Algumas vezes no início do quadro, realmente, muitas vezes pode ser silencioso, e muitos dos sinais e sintomas que eles apresentam são bastante comuns às outras patologias, como as infecções, que são comuns em criança, né, quadros de anemia, que muitas vezes podem ser pensados como anemia ferropriva, dores ósseas, que podem ser pensadas como se fossem dor de crescimento. Então, existem alguns sinais e sintomas que podem ser confundidores e causar uma confusão, e na hora da avaliação a gente pensar do mais frequente, né, da possibilidade da patologia mais frequente, e esquecer que o câncer também pode dar esse tipo de sintoma. Agora, assim, os pais, né, os responsáveis, geralmente pensam que isso, por que vai acontecer com meu filho e tal? Como é que seria, então, a busca desse diagnóstico precoce? Através de exames preventivos, aquele exame feito anualmente? Como fazer com que os pais busquem esse diagnóstico precoce? Sempre no início do quadro, é sempre muito mais difícil a gente realmente ter essa certeza absoluta. Mas o mais importante é sempre procurar o atendimento médico, uma assistência, uma orientação médica, e a gente sempre ter essa possibilidade sempre na nossa mente, né? Porque antigamente o câncer em criança era quase que um mito. E atualmente a gente sabe que isso não é verdade. Isso acontece, as crianças sofrem dessa doença também, desde recém-nascidos até adolescentes, e que a avaliação e uma busca ativa, né, dos responsáveis ao atendimento médico, isso é muito importante para a gente poder fazer o diagnóstico precoce. Isso é uma coisa importantíssima da gente conversar aqui, porque não sei se a senhora vai concordar comigo, mas parece que brasileiro não gosta muito de ir a médico, né, doutora? Só vai quando está sentindo alguma coisa, né? É verdade. E muitas vezes, quando está sentindo alguma coisa, a doença já está avançada. Então, o que precisa acontecer é as pessoas se acostumarem a todo ano fazer o seu periódico, levar seus filhos
para o pediatra, certo, né? Ver se está tudo bem antes de acontecer alguma coisa, né, doutora? Porque numa avaliação de mensal no início da idade, né, de crianças pequenas, por exemplo, que normalmente a consulta é mensal, o pediatra muitas vezes no exame físico ele pode detectar alguma massa abdominal, alguma alteração no crescimento deles, algum grau de anemia mais acentuado e pode daí, a partir desses dados, ele começar a fazer uma investigação e com isso fazer um diagnóstico precoce. Então é muito importante que os responsáveis levem seus filhos para fazer a consulta, que seja mensal, trimestral, e quando realmente eles tiverem alguma queixa. Na verdade, né, também é preciso se pensar nisso até antes de engravidar. A mulher, quando ela quer ter um bebê, eu acho que ela tem que cuidar primeiro da sua saúde. Com certeza, não é? Também, sim. Não é? E tomar todos os cuidados, né? Como eu falei antes, em relação à prevenção primária, em criança a gente não tem muitas armas para serem utilizadas, mas a gente, como reprodutores, né, a gente pode diminuir a ingesta de álcool, o consumo de fumo, né? Uhum. Isso tudo já diminui também a exposição também a fatores que podem ser oncogênicos, né, no processo da formação da criança. E também o pré-natal, né, doutora? Fazer o acompanhamento durante a gestação, né? Com certeza. Isso é importantíssimo, porque até o bebê na barriga da mamãe, se o médico fizer exames, pode diagnosticar alguma doença, né, doutora? Sim, com certeza. Tem alguns tumores, são raros, mas existem alguns tumores que podem já crescer intraútero, né? Uhum. E essa detecção, se a grávida estiver fazendo acompanhamento, fazendo uma avaliação, um ultrassom, isso pode ser detectado e ser diagnosticado antes mesmo do nascimento. Agora, doutora, a gente está falando aqui de prevenção, né? Mas se realmente a criança aparecer e for diagnosticada com câncer, como é que o pai, a mãe, os responsáveis devem agir? Tem tratamento? Existe tratamento sim. A gente sabe que o câncer infantil, ele é um tumor que cresce rápido, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de ser quimiosensível, ou seja, ele é muito sensível ao tratamento da quimioterapia. Então, ele tem, dentro dos 3 pilares de tratamento que nós temos, que é a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, são 3 armas que nós temos para podermos programar e podermos planejar o tratamento dessa criança. Hoje em dia existem centros oncológicos, né, que são devidamente criados e com formação de pessoas especializadas para esse tipo de tratamento. Então, a taxa de cura que tem se levantado nesses últimos anos já mudou bastante. Então, o câncer infantil tem tratamento sim e existem grupos dentro desses pacientes que são curados. Mais alguma informação, mais alguma orientação que a senhora gostaria de passar para os pais, para os responsáveis que estão nos ouvindo nesse momento, doutora? É sempre importante, então, a gente está sempre também se beneficiando, né, dessa possibilidade de você ter informações mais disponíveis hoje em dia. Então, é muito importante que os responsáveis, os pais que cuidam de crianças, tenham uma ideia e saibam o que é o câncer infantil, quais seriam os sinais e sintomas mais frequentes, poder estar realmente conhecendo um pouco desse mundo, porque uma vez você se conscientizando de que existe esse tipo de doença e que poderia sugerir e dar o primeiro start para você suspeitar, isso já é um grande passo na questão até do diagnóstico precoce. Então, o conhecimento sobre essa doença, o acesso, estimular o acesso também à leitura sobre a doença também é importante. Tá certo, doutora Arissa Suzuki, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Muito obrigada.